Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? E agora, o clube tem Osmar Stabile como um presidente interino em exercício que segue até que novas eleições sejam definidas pelo Conselho Deliberativo. Essas novas eleições, elas ainda não têm data para acontecer. Só que esse novo pleito, essa nova eleição, vejam só, o torcedor não participa. Apenas conselheiros vitalícios, trienais, apenas membros do conselho que elegerão de forma indireta, né, o presidente do Corinthians, o novo presidente, que vai vencer o mandato do Augusto Melo. Vai até o fim de 2026. Então, ele simplesmente conclui o mandato. E aí, em 2026, terá um novo pleito com aí sim a participação do associado. Essa nova eleição, que não tem data ainda para acontecer, tem inclusive Osmar Stabile como um candidato. Falamos aqui que na última entrevista coletiva que ele deu, ele meio que se apresentou. Ele estava meio que rainha da Inglaterra, meio que transitório, ali só meio que apagando incêndio. De repente, ele chegou e disse assim, não, eu estou reconstruindo o clube e se me deixarem aqui, eu vou continuar o trabalho. E aí eu pensei, opa, o Stabile se posicionou. E ele está resolvendo coisas muito importantes para o clube, né? O patrocínio da Nike, que foi mantido, mesmo com a Adidas chegando e o Augusto dizendo que já estava lá o contrato, com 1 bilhão na mão e tudo mais, ele conseguiu melhorar o contrato da Nike e manteve a Nike, com as possibilidades de transfer ban, com uma janela para você contratar, com vários pepinos para serem resolvidos, né? O Osmar Stabile pegou o clube e, cara, ele entende que deve continuar para seguir essa reconstrução. Que aconteça o melhor para o clube, né? Porque o Corinthians não pode ficar nessa transição de um presidente que pensa uma coisa, com outro que assume e pensa uma coisa completamente oposta, e aí por briga política acabar não pensando no clube, que é o que mais importa nesse momento. Então, vamos ver o que acontece nos próximos passos. Essa nova eleição ainda não tem data, e aí depois disso, esse novo presidente fica até o fim de 26, e aí sim, novas eleições. O fato é que Augusto Melo está fora. O que você achou disso? Deixa o teu comentário aqui. Eu queria falar também, que não deu tempo, sobre os bastidores dos derbys revelados pela Corinthians TV, porque o Corinthians foi muito esperto, né? Depois da vitória no primeiro derby, aquele 1-0 na Neoquímica Arena, eles não soltaram os bastidores. Por quê? Porque poderia gerar uma eliminação no jogo seguinte, e aí você, enfim, daqui a pouco o clima de já ganhou, aquela história toda, natural. Então, o clube segurou, e quando elimina o Palmeiras, aí sim, depois daquele jogo épico, 2-0 no Allianz Parque, aí sim, eles soltam os bastidores dos dois jogos, porque, afinal de contas, estamos falando de um confronto que é composto pelos dois jogos, uma coisa está ligada à outra. E aí a gente pôde ver algumas reações no vestiário. Eu queria destacar algumas delas, como por exemplo, o Romero, ele segue sendo um cara muito influente, é natural, pela fala dele, por como ele se posiciona, por entender o tamanho do clube. Ele não tem jogado bem, não tem, mas é um cara que merece respeito, pela identificação que ele tem com o clube, com o torcedor, e pela maneira como ele se dirige ao clube, inclusive para os outros que são recém-chegados e que não tem a história que o Romero tem ali. E também dá para entender por que quando ele entra no segundo jogo, o Garro dá a abraçadeira de capitão para ele. Outros líderes a gente vai vendo surgindo, né? O Gustavo Henrique, por exemplo, que é um cara que é experiente, jogou na Europa, jogou muito bem no Santos, teve alguns bons momentos no time, ano passado especialmente, mas esse ano oscilou demais, como toda a defesa. E nesses dois derbys ele foi um gigante. O Gustavo Henrique tomou a palavra. O Raniel é um cara que também sempre fala, e esse, enfim, tem sido um cara fundamental também. Carrilho, Memphis Depay, dando um discurso em inglês ali, né, e tal, muitas vezes traduzido pelo preparador físico ali, fisioterapeuta, se eu não me engano, sempre traduzindo ali o que o Memphis está falando, e especialmente Hugo Souza. Cara, Hugo Souza. E são lideranças diferentes, né? Algumas mais silenciosas. Por exemplo, o Garro é o capitão do time, muitas vezes, e ele, cara, ele não fala.
mas o Garro tem uma presença no vestiário, ele tem uma presença no time que todo mundo respeita Rodrigo Garro. Então, existem maneiras de você construir essa liderança, essa história dentro do clube. Tem algumas coisas, velho. Thales Magno, Romero, dá pra se salvar. Alguém se salva, por exemplo, nesse jogo de hoje. Pô, sem o Memphis que tem a qualidade e o Carrillo que tem qualidade, esse time não vai pra lugar nenhum, tá? E eu vou falar uma coisa, hein? E se quiserem ficar bravinho, sair da live, não é o que eu quero. Tá, eu sou educado, jamais mandaria alguém embora aqui. Mas também não adianta ficar com. Não adianta ser mimadinho. Não fala isso. Entendeu? Cadê o tal do Garro? Esse time do Corinthians, sem Memphis e Carrillo, não passa de fase na Copa do Brasil. Eu que falei que é copeiro, que gosta de jogar Copa, que no brasileiro não corre nada, mas em mata-mata sabe jogar. Esse time sem o Memphis decisivo e sem o Carrillo não passa. Ah, sabe, mas você nem sabe qual é o adversário, mas eu sei os adversários que tem. Tá? Eu sei os adversários que tem. Eu sei muito bem. Eu sei muito bem, tá? Ó, o Garro sumiu nesses 5 jogos, né? Fora do Dorival estão falando, Vitinho, Bidon, Thales. Concordo, Samir. Memphis Depay é o melhor jogador do Corinthians. Eu falo, esses caras ficam bravos. Time horrível, técnico limitado, elenco acomodado. É isso mesmo, Samir. Time sem vergonha. Concordo plenamente. Perdeu todas as bolas o Garro. Tá preocupado com o cabelinho dele. O Garro tá com uma vaidade que esse cabelo dele. Que cabelinho fica. Entendeu? Vai jogar bola, rapaz. Mimado. Mimado pela torcida. Mimado pelos influencers. Amanhã ele dá um passe. Aí faça um vídeo com violino, olha só como joga o Garrito. Jogador comum, um bom coadjuvante, nada mais. O Bidon, se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, vende logo, meu irmão. Vai lá, coloca qualquer um que corre em campo, qualquer um. Vai na base, vê um moleque correndo lá, põe de volante, põe pra jogar. Pô, mas que nhaca esse time, velho. Que nhaca. Só quer jogar o derby. Por quê? Eu falo pra vocês. Eu falo, né? Eu falo. Entendeu? Deixa eu ver aqui, difícil pra fazer. Aquela faixa de agradecimento. Ó, um pastor aqui mandou pra mim, meu amigo Alex Mancini. Aquela faixa de agradecimento pra mim foi uma chancela pra isso. A torcida não deve agradecer com faixa no CT pelo time fazer o que é obrigação. Acharam que ganharam outro Mundial. Time viciado em relaxar depois de que tem algum êxito. Time viciado em relaxar depois que tem algum êxito. É exatamente o que eu falo. Paulistão foi assim, não aprenderam, nem a torcida também. Total razão do meu amigo Mancini. Colocar faixa. O que está acontecendo com a torcida do Corinthians? Sabe qual que é o problema? São os elogios. O elogio é mais perigoso do que uma crítica. Olha, essa torcida, ela é diferente, ela apoia o time, ela não critica o time. Pô, velho. Precisa colocar uma faixinha lá para agradecer que ganhou do Palmeiras. Sabe, vai estar arriscado terminar o ano, o Palmeiras campeão da Libertadores, o Palmeiras campeão não sei do que, e a gente? Ficamos felizes porque eliminamos o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas ganhamos o Paulista em cima deles. Então acabou o ano, não queremos ganhar mais nada. É a torcida que nós temos também. Meu irmão, jogar e dar a raça contra o Palmeiras é obrigação. Dar a vida por essa camisa é obrigação. Eu vi Márcio Bittencourt, meu amigo. Eu vi Ezequiel. É complicado. Gente, deixa o like aí, tá? Deixa o like que a gente tá batendo em 4 mil simultâneos já no programa de hoje. Quero agradecer a audiência de cada um de vocês, tá? Assim, gente, eu sinceramente, eu sempre faço uma análise tática profunda aqui para vocês, mas não tenho que fazer análise tática profunda, porque a gente não perdeu por conta do padrão tático. Se alguém quiser a queda do Dorival, beleza, peça a queda do Dorival, mas a gente não perdeu por falta de padrão tático. A gente perdeu por falta de vontade. A gente perdeu por falta de concentração. Salve, a corintiana.
Né, gente? Tá aí a tabela do Brasileirão após a derrota triste aí que o Timão sofreu pro Juventude, né? Juventude esse que tá ali na zona, na zona de abaixamento, né? Vice-lanterna aí, né? E o Corinthians vai lá e toma 2 gols do Juventude, né? Fazendo apenas um aí pra ficar 2-1. Gente, o time tá a 2 derrotas de cair na zona de rebaixamento, tá? São 6 pontos aí, né? Então basta perder 2 jogos aí, ficar com 22, que a galerinha de baixo aí, né, consegue subir e acabou, né? O time novamente fica na mesma nhaca do ano passado aí, à mercê de um milagre, né? Dessa vez não tem Ramon Dias para salvar não, tá? É o Dorival com esse elenco limitado aí, tá? Solução, já falei várias vezes aqui, reforçar o elenco. Só isso e nada mais. Fui.